Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você aprender a fazer coisas bem legais nos seus projetos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um dos meus assuntos favoritos. Para quem não sabe, eu sou consultor empresarial na área de gestão da qualidade e metrologia. Então hoje a gente vai falar sobre uma das 7 ferramentas da qualidade. A gente vai falar sobre o gráfico de Pareto. A gente vai aprender a fazer o gráfico de Pareto no Excel de uma forma que fique bem simples de ser construído. Inclusive, vai ser uma aula um pouquinho mais rápida aí do que o de costume. E também com uma estrutura que vai ficar muito prática para você poder fazer as suas análises e utilizar essa ferramenta tão poderosa. Mas antes da gente ir lá para o Excel, é importante que a gente entenda um pouquinho sobre como é que funciona esse tal de gráfico de Pareto e de onde que veio isso. Tá? Para quem não sabe, as 7 ferramentas da qualidade foram agrupadas desde muito tempo atrás, lá na época da Segunda Guerra Mundial, por um cara chamado Kaori Ishikawa, que inclusive foi responsável pela criação de uma dessas ferramentas, tá? Que é lá o diagrama de Ishikawa, que não é nosso assunto de hoje. O gráfico de Pareto é uma dessas 7 ferramentas que foi colocada dentro desse pacote. Na verdade, ele foi feito por um cara chamado Gilfredo Pareto, né, que era um matemático, estudioso e tudo mais. E ele estava analisando como é que era dividida a economia lá na Europa, lá na década de 1920. Né? E ele percebeu um detalhe bastante interessante, que 80% da fortuna, né, da riqueza da Europa estava dividida em apenas 20% das mãos. Tá? E ele começou a analisar essa regra, nessa relação de 80% do resultado para 20% das causas. Ele começou a perceber que isso era um número bastante recorrente, que acontecia em muitas situações. Atualmente, a gente fala muito dessa tal regra 80-20, que acaba sendo até mais famosa do que o próprio Pareto. E isso veio de lá de trás e a gente até hoje entende como uma regra muito eficiente para a hora de priorização de atividades. Como assim? Imaginemos o seguinte: imaginemos que você trabalha numa empresa e que você quer descobrir como a sua empresa pode faturar mais, o que é sempre interessante para a gente, certo? Com o diagrama de Pareto, você vai conseguir analisar causas possíveis que poderiam gerar um faturamento maior, por exemplo, aumento de divulgação, lançamento de novos produtos, melhora de parcerias, novas parcerias, buscas de fonte de matéria-prima mais barata, enfim, um monte de possibilidades que pode ter vindo de outras estratégias, como um brainstorm ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Mas enfim, você vai ter todas essas causas que você e sua equipe julgam que são pertinentes para aquilo que você está analisando, e você vai pontuar isso, você vai dar uma análise para aquilo numérica. Né? Então, muitas vezes você vai ter uma ocorrência ou talvez até um peso observado, dependendo do cenário que você está fazendo. Essa estratégia pode vir de uma folha de verificação, de uma análise, medição, pesquisa, entrevista, enfim, várias estratégias diferentes que serão adequadas à sua situação. Enfim, você vai pegar essas estratégias e o Pareto vai te ajudar, te dizendo quais dessas causas são mais importantes para você. Quais dessas causas vão gerar um impacto maior para aquilo que você quer gerar. Então, se na minha estratégia eu quero aumentar o faturamento, ele vai me ajudar, me dizendo onde focar os meus esforços e também os meus recursos para conseguir esse meu aumento de faturamento. O Pareto também é muito utilizado quando você quer evitar alguma coisa. No exemplo que a gente vai fazer aqui no Excel, a gente vai falar justamente dessa situação. Ele comumente aparece em tratativas de não conformidade, né? Que é quando a gente tem um problema e a gente está tentando resolver esse problema. Nessa situação, a gente tem também as causas que geram esse problema que eu não quero que aconteça. No nosso exemplo de hoje, a gente vai falar sobre reclamação de cliente. Então, a nossa proposta é reduzir as reclamações de cliente. Então, o que essa equipe fez? Ela levantou quais eram as causas que geravam reclamação de cliente, pontuou quantas vezes cada causa aconteceu, né?
quantas vezes houve efetivamente uma reclamação de cliente por conta daquele problema, e depois disso a gente vai elaborar o Pareto, e o Pareto vai mostrar para a gente quais são as causas que a gente deve resolver para que a gente consiga resolver 80% aí dos nossos problemas, que é muito legal, é bem bacana. Então, bora lá para o Excel, agora que você está um pouquinho mais ambientado, para a gente poder começar a construir essa estratégia de forma bem simples, bem tranquila, aí para agregar na sua análise e solução de problema ou no seu desenvolvimento de resultados. Então, a gente está aqui no Excel para a gente poder construir esse tal gráfico de Pareto. Tá? Então, para que a gente faça isso, eu trouxe aqui algumas condições simulando o que a gente conversou. Eu tenho uma empresa que quer reduzir o número de reclamações de cliente que ela recebe. Então, essa empresa, né, essa equipe, levantou quais eram as causas ali de reclamação que elas costumavam ter. E quantas ocorrências ela teve para cada uma das causas. Ou seja, ela teve 140 reclamações por conta de atraso de entrega, enquanto teve 20 reclamações porque o preço estava errado, por exemplo. Né? Então, o que acontece, galera? Como é que a gente vai construir essa estratégia? Isso daqui a gente vai usar como se fosse um rascunho, tá bom? Então, o que eu vou usar aqui além disso? Primeiro, eu vou colocar aqui, olha, uma outra informação que vai ser o percentual e um acumulado, tá? Isso daqui é o que a gente precisa para poder construir ali o nosso gráfico, perfeito? Além disso, né, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pegar isso daqui, olha, esse meu range, e vou transformar isso daqui numa tabela, tá? Isso vai ajudar a gente um pouquinho mais para frente, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, olha, Ctrl Alt T, né? Eu usei o atalho Ctrl Alt T, ou eu posso ir lá no inserir tabela, tá? Ele está perguntando para mim se tem cabeçalho. Sim, eu tenho cabeçalho. Então eu vou vir aqui, ele vai mostrar design de tabela, né? Vou tirar esse estilo, simplesmente porque eu não gosto dele, tá? Vou dar um nome para minha tabela, sempre deem nome para as tabelas de vocês, porque isso facilita a vida de vocês, ok? Então eu vou chamar ela de tab Pareto, porque é para isso que eu estou usando ela. E agora eu vou fazer um pouquinho de estética aqui nessa minha tabela. Vou colocar aqui as bordas, por exemplo, e vou tocar aqui cor de fundo, cor de fonte, colocar em negrito. Só para ficar mais agradável aqui para a gente. Tudo bem? Beleza, galera. O que a gente vai fazer depois disso, tá? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar duas fórmulas aqui para ajudar a gente. Uma para o percentual e outra para o acumulado. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Em percentual, né, eu vou fazer a seguinte fórmula. Igual ao a ocorrência que eu tenho aqui do lado. Então, perceba que ele aparece colchete, arroba, ocorrências, colchete. Por quê? Porque eu estou trabalhando em tabela, ok? Então, isso daqui dividido pela soma de ocorrências. Desculpa que eu digitei errado aqui. Soma de ocorrências. E aí, quando eu fizer isso, né, ele vai calcular exatamente o percentual, o impacto de cada ocorrência. E aí eu já vou aproveitar, né, e vou fazer agora a do meu acumulado. O acumulado vai ser o seguinte, igual a soma de C cifrão 2, né, da C2 travado na linha, até C2 sem travar a linha. Com isso, ele vai fazer a soma correta aqui de todas as percentuais. Poxa, Lucas, mas por que você travou a linha do primeiro e não travou a linha do segundo? Porque desse jeito, conforme eu arrasto, né, ele ficou C2 até C3, C2 até C5 e assim por diante até o nosso último C2 até C9. Tá? Então, dessa forma, ele calcula certo sem eu precisar ficar atualizando essa fórmula. Beleza? Depois disso, eu vou transformar isso daqui em percentual. Né? Eu gosto de deixar aqui com duas casas decimais. E aí a gente já tem a nossa tabela pronta. Tá? Então, um detalhe legal agora a gente tem apenas mais uma fórmula que a gente vai utilizar e ela nem faz parte do Pareto.
vai ser um a mais aí que a gente vai construir. O que a gente fez aqui, essa tabelinha que a gente fez, já é o suficiente para que você possa estruturar o seu Pareto, construir o seu Pareto de forma bem bacana, bem legal, tá bom? Então, agora está na hora da gente fazer o nosso gráfico, tá? Mas antes de fazer o gráfico, eu vou te pedir, curte o vídeo, comenta, né, aqui o que você acha. Você usa as ferramentas da qualidade no seu trabalho, estudou sobre isso na tua faculdade, né? Já ouviu falar ou não, você nunca ouviu falar, estou falando grego quando eu falo de ferramentas da qualidade. Gostaria de ver mais vídeos sobre ferramentas da qualidade, outros assuntos falando de gestão da qualidade, relacionando Excel para isso. Então, deixa aqui nos comentários, né? Compartilha isso com o máximo de pessoas possível, que isso ajuda a gente a crescer e também a conseguir trazer cada vez conteúdos mais interessantes para vocês aqui no nosso canal. Tudo bem? Bom, então, bora lá para a gente fazer essa estrutura aqui do nosso gráfico, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Eu vou selecionar, né, a minha estrutura, tá? Então, eu vou pegar aqui tanto as causas, ok? Quanto os dois, desculpa, as causas, as ocorrências e o acumulado, ok? Causas, ocorrência e acumulado. E aí eu vou inserir isso daqui num gráfico que, por enquanto, eu vou usar ele como um gráfico de colunas, normal, tá bom? Então, aqui um gráfico de colunas bem comum lá que a gente costuma utilizar com frequência. Eu vou tirar aqui tanto o título quanto a legenda, porque não vai ajudar a gente aqui nesse gráfico, tá? Se você gosta de trabalhar com título e legenda, não tem problema, eu só gosto de tirar ele daqui. Depois que eu fiz isso, né, então esse gráfico já está com cara de Pareto aí já. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o tipo do gráfico, tá? Então eu estou aqui em design do gráfico, alterar tipo de gráfico. Vou vir aqui, olha, em combinação, vai aparecer uma listona com um monte de opções, né? Eu vou usar aqui combinação, e aí ele já vai me dar algumas opções. E justamente vai aparecer a primeira série como coluna agrupada e a segunda série como linha. É exatamente isso que eu quero, tá? Se por acaso no seu apareceu diferente, é só ajustar para essa situação. Aqui você clica nessa setinha e seleciona aqui coluna e aqui a linha, tá bom? Aí ele já vai ficar bem legal aí para você. Depois que você fez isso, você vai vir aqui na segunda série, né, na série 2, que você colocou como linha, você vai colocar ela como eixo secundário, tá? Isso vai fazer aparecer um segundo eixo aqui na lateral direita do teu gráfico e a linha vai aparecer de forma mais representativa. Fica muito mais legível aí pra gente, tá? E aí, galera, ter chego até aqui já isso daqui já pode ser entendido como um Pareto, tá? Isso daqui já pode ser entendido como um gráfico de Pareto. Por quê? A intenção do gráfico de Pareto é justamente que você enxergue a relação 80-20. Por quê? Né? Vamos imaginar o seguinte, dentro de uma empresa, do nosso trabalho, todo mundo tem muita coisa para fazer e ninguém está jogando dinheiro fora, muito menos tempo fora. Então, o que acontece? Se eu quero reduzir a reclamação do meu cliente, no mundo perfeito, eu quero chegar em 0 reclamações. No mundo perfeito, eu quero chegar em 0 reclamações. Mas a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Então, vamos pensar o seguinte. Essa empresa ela teve um total de 500 reclamações. Imagina que legal se ela conseguisse reduzir 80% dessas 500 reclamações. É muita coisa. Né? Então, o que acontece? Para que essa empresa consiga focar em reduzir pelo menos esses 80%, o que ela precisa fazer? Trabalhar só em uma pequena quantidade das causas. Então, se eu olhar aqui onde eu tenho 80% e cruzar aqui na linha, né, então vai bater ali 78%, eu tenho só as 4 primeiras causas. E as 4 últimas causas, elas têm representatividade de 20%. Então, se eu resolver só essas 4 primeiras, eu já vou conseguir um impacto bem legal para a minha empresa. Né? Ah, Lucas, mas por que não resolver tudo? Né? Porque, normalmente, na maioria dos casos, quando você começa a tentar resolver tudo, vai ter uma hora que alguém vai estar tentando resolver isso daqui, né, esse outros aqui que não dá nem 20%, né? Então, que está ali bem, bem baixinho, e
ou melhor, né, que impacta só 3%, né, até pior, ele impacta só 3%, e ao invés de fazer outras coisas para a empresa que geraria mais resultado. Né? Então, às vezes, a gente vê isso acontecendo no trabalho. Né? Tem equipes, às vezes, que estão direcionadas para resolver coisas que dão um resultado muito pequeno, sendo que ela poderia estar fazendo outra coisa. Né? Então, isso que geralmente agrega muito valor para você trabalhando na gestão e no direcionamento aí de equipes. Tudo bem? Bom, depois que a gente fez isso, a gente vai fazer um trabalho aqui de estética, né? Para a gente deixar esse gráfico um pouquinho mais interessante. Se você não quiser dedicar muito tempo para isso, não tem problema, ok? Então, inclusive, aqui você tem algumas opções de gráfico já meio estabelecidas e tal. Mas você pode fazer aqui o tipo de arte que você preferir, ok? Eu gosto de usar esse fundo aqui como uma base para início de trabalho. Depois que eu fiz isso, eu vou trocar aqui, né, um formato de fonte, que eu não gosto dessa Calibri. Eu vou colocar aqui a Arial, né, que eu costumo utilizar normalmente, tamanho 8. Vou colocar aqui em letras brancas, né, em cor branca, só para dar um contraste ali com o fundo, né? E vou forçar ele a ficar aqui na vertical, porque me parece mais agradável dessa forma. Bom, nem que depois eu tenha que aumentar aqui um pouquinho o tamanho do gráfico em si, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui no percentual. Então, Arial, tamanho 8. E aqui também na ocorrência. Arial, tamanho 8. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Depois que eu fiz isso, né, eu vou fazer o seguinte, né? Isso daqui tá com uma estratégia que não me mostra muito valor e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui dentro, como eu já consigo enxergar, né, qual é a ocorrência aqui pelo lado, eu vou colocar uma informação um pouco diferente. Para fazer isso, eu vou vir aqui na série, então eu dei duplo clique aqui na série, ok? E vai abrir essa janelinha lateral direita aqui para vocês, tá bom? Quando eu faço isso, eu consigo fazer algumas formatações nela. Eu vou começar, como é um problema, né? Eu vou deixar a formatação dela aqui em vermelho, então eu vou colocar como preenchimento sólido, no tom aqui de vermelho, para indicar que isso é um problema. E aqui a nossa linha, né? Que está aqui como laranja, né? Não fica tão legal ali em laranja. Talvez eu vá colocar ela aqui em um azul ou coisa do tipo, porque é alguma coisa que a gente vai trazer ali de resultado e tal. Tá? Então perceba que você pode ir lá editando daí como um gráfico normal, do jeito que você preferir, tá bom? Depois que eu fiz isso, né, eu vou vir aqui em adicionar elemento de gráfico e eu vou inserir rótulos de dados que vão ficar na extremidade interna do meu gráfico, tá bom? Então, vai aparecer aqui os meus rótulos. O que eu vou fazer? Vou começar aqui pelo da coluna. Vou começar pelo da coluna. No gráfico da coluna, no rótulo da coluna, desculpa, eu vou vir aqui em página inicial. Vou também colocar Arial, só que tamanho 6, tá? Para ficar menorzinho. E vou colocar com cor branca, que vai dar um contraste ali com o vermelho. E vou colocar ela aqui para girar o texto para cima, tá? Então aqui em orientação, girar texto para cima. Eu acho que fica mais agradável desse jeito, tá bom? Beleza, então a gente colocou ali a ocorrência. Só que tem um detalhe, né? Isso aqui que a gente colocou é exatamente a mesma informação que a gente tem aqui do lado. Seria muito mais interessante, tá? Se a gente tivesse um valor a partir de células, né? E aí, quais são as células que eu quero apresentar? Esse percentual aqui, olha, tá? Quando eu faço isso, você vai perceber que vai aparecer um percentual ali. E aí eu vou tirar aqui o valor, vai ficar só o percentual ali mesmo, ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma, vou até aumentar que ficou muito pequeno aqui para ler, deixar com tamanho 8 mesmo. Dessa forma, fica muito claro que o atraso de entrega representa 28% das minhas reclamações. Né? E o outros ali, que nem eu comentei, né, ele representa 3% das reclamações, o que fica bem mais fácil para a gente trabalhar, tudo bem? E aqui com relação à minha linha, eu vou deixar sem aqui os rótulos, porque daí eu consigo só usar aqui meu eixo vertical
do segundo eixo, né, esse direito aqui, para poder fazer a leitura do ponto e tudo mais. Beleza, galera? Então, para mim, eu vou deixar ele com esse padrão de estética aqui, tá? Você pode deixar no padrão que você preferir e aí pode ser criativo para montar a melhor estratégia possível. Bom, depois disso, eu quero adicionar o gráfico de parede em si já está pronto, mas eu quero adicionar uma outra situação aqui bem legal, onde a gente vai colocar mais uma formulinha, mas que vai trazer um resultado bem legal aí para você realmente começar a utilizar isso dentro do seu trabalho, tá? Eu vou fazer aqui uma estratégia de filtro. Então, eu vou colocar aqui, olha, foco de trabalho, por exemplo. Então, quais são os itens onde eu quero focar o trabalho? Eu vou usar aqui, galera, uma fórmula bem legal, que é a fórmula de filtro, tá? Então, igual a filtro, abre aqui o parênteses, ele vai perguntar o que eu quero filtrar. Né? Então, eu quero filtrar as causas. Eu quero mostrar as causas que chegam no 80%, né? que estão atingindo 80%. Então, tab, Pareto, causas, tá? Então, eu vou colocar tab, Pareto, causas, beleza? Depois que eu fiz isso, pessoal, vou colocar lá o ponto e vírgula e vou dizer quais dessas causas eu quero que sejam incluídas. Todas elas em que o tab Pareto acumulado, então perceba, tab Pareto acumulado for menor ou igual do que 80%. Então, enquanto o acumulado não chegar a 80%, ele vai continuar colocando ali para mim. E se por acaso não achar nada, eu vou pedir para deixar vazio. Tá? Então, se vazio, eu vou deixar ali, abre e fecha aspas, para isso ficar vazio. E olha que legal, ele vai trazer aqui para mim, né, todas as causas que tem essa estratégia, né, que tem esse peso ali para a gente. Tá? Vou colocar aqui esse gráfico. Tanto o gráfico, né, quanto essas fórmulas aqui, eu vou jogar eles aqui para baixo, só para poder fazer uma estratégia estética mais legal. Vou pegar esse daqui, que eu acabei de fazer, e vou arrastar para cá. Então, o legal é que eu posso só arrastar depois de posição. Tá? E aí, eu posso pegar isso daqui, por exemplo, né, e aumentar, talvez, o tamanho dessa fonte aqui, com tamanho 20, talvez, né? Posso alargar isso daqui, posso colocar isso daqui numa estratégia diferente, então talvez eu possa fazer aqui para combinar um pouco mais, né, um fundo mais cinza, colocar isso aqui em negrito, com letras brancas, isso daqui também com letras brancas. Né? Então perceba que assim eu consigo ter de forma bem rápida, né, aqui a minha estratégia não é tanto deixar bonito ou coisa do tipo, mas de uma forma bem rápida eu consigo ter um gráfico de Pareto que, além de mostrar todo o gráfico, ainda me mostra quais são as estratégias que eu devo focar o meu trabalho. Né? Então, isso é bem bacana, isso colabora aí para o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa solução e que vocês consigam implementar e trazer resultados bem legais no seu trabalho. Tá bom? Então, se vocês querem trazer ideias para novos conteúdos, novos assuntos, volto a reforçar, é só deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.